O governo de Israel disse que reforçou a presença militar perto da faixa de Gaza, de onde são disparados foguetes pelo Hamas em direção ao território israelense. O exército do país informou nesta manhã que um míssil antitanque também foi disparado do enclave. A tensão entre israelenses e palestinos tem aumentado em meio ao lançamento de mais foguetes por militantes palestinos contra Israel, que respondeu com mais ataques aéreos na faixa de Gaza. Tensão também se espalhou para cidades além de Jerusalém. Na quarta-feira, Israel declarou estado de emergência na cidade central de Lod e despachou batalhões da polícia de fronteira para a área, segundo o gabinete de imprensa do governo. A cidade mista de judeus e árabes viu protestos se transformarem em tumultos esta semana. Uma equipe da CNN presenciou estradas repletas de pedras e carros queimados. As autoridades israelenses falam que 5 civis morreram desde o início da troca de foguetes e ataques aéreos entre Gaza e Israel. Já as autoridades palestinas de saúde disseram que pelo menos 35 pessoas morreram na faixa de Gaza, incluindo 12 crianças. 220 pessoas ficaram feridas até ontem à noite. Os militares israelenses alegam ter matado mais de 15 militantes palestinos. O Conselho de Segurança da ONU vai se reunir diante do aumento do número de mortos na mais recente rodada de violência no conflito árabe-israelense. A reportagem que você vai ver a partir de agora é da Núria Saldanha. A terça-feira foi marcada pelo aumento da tensão entre israelenses e palestinos, a maior escalada da violência entre os dois lados nos últimos anos. Mais de 500 foguetes foram disparados da faixa de Gaza em direção principalmente a Tel Aviv. Do outro lado do conflito, Israel realizou cerca de 150 ataques aéreos contra Gaza. 80 jatos foram usados no bombardeio. O Ministério da Saúde do território afirmou que há crianças entre as vítimas e que um dos ataques aconteceu próximo a um hospital. Um prédio residencial de 13 andares desabou ao ser atingido por um míssil. Testemunhas dizem que no local funcionava um escritório usado pelas lideranças do Hamas, organização política que governa Gaza. As forças de defesa de Israel contestam as informações de mortes de civis, dizendo que mataram 20 combatentes do Hamas e de facções aliadas. Afirmam ainda que o bombardeio foi uma resposta ao lançamento dos foguetes da faixa de Gaza contra o país. 90% deles foram interceptados pelo sistema de defesa de Israel. Mas os mísseis que passaram atingiram prédios, deixando vítimas e feridos. O Hamas confirmou que bombardeou a cidade de Tel Aviv. Sirenes antimísseis foram disparadas e os moradores precisaram se proteger em abrigos subterrâneos. A rodada mais violenta de combates desde 2019 ocorre depois de uma série de confrontos no entorno da mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. Mais de 300 palestinos e 20 policiais israelenses ficaram feridos. Aqui em Washington, o Departamento de Estado declarou que os Estados Unidos estão preocupados com o aumento da violência entre Israel e Gaza, ao mesmo tempo em que diz que os israelenses têm o direito de defesa pelos ataques que sofreram. O governo norte-americano lamentou as mortes de civis e afirmou que os palestinos merecem viver em segurança. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que o foco do governo americano é reduzir as tensões. Jerusalém, uma cidade de tanta importância para as pessoas de fé em todo o mundo, deve ser um lugar de coexistência, ela disse. A escalada da violência é um teste para o governo Biden, dedicado aos problemas domésticos da pandemia e com a política externa focada em conter a China, a Rússia e o Irã.
o novo presidente agora é pressionado a tomar uma posição em relação ao conflito árabe-israelense. A promessa de Biden é de um governo voltado aos direitos humanos, que não tolera violações. Num primeiro momento, sem comentar os confrontos em Jerusalém, que elevaram as tensões na região, o presidente americano se colocou ao lado de Israel, apoiando o direito da nação de se defender de ataques a mísseis.